Beleza. Então, gravando, tá? Quarta-feira, 28 de julho de 2021, Universidade Federal de Uberlândia, curso de Gestão da Informação, disciplina Análise de Dados 4. Nesta aula de hoje, que será mais curta, em função do evento que vocês, alunos, irão participar, ofertado, né, pela Apoio Consultoria, em conjunto com as Americanas. Então, a nossa aula termina às 18 horas, mas é relevante a gente dar uma caminhada aqui e apresentar algumas coisas para vocês nesse tempo que nos resta. Qual que é a ideia? A ideia é apresentar para vocês, né, já comentei isso em vários momentos, que a gente está tendo a oportunidade de conversar, e sempre que tiver oportunidade eu vou falar isso. Um dos aspectos que a gente trata na disciplina é o conteúdo dela mesmo. Então, a gente tem que tratar análise de dados 4, a gente tem que tratar análise fatorial, análise de cluster, componentes principais, regressão logística, análise discriminante, é o conteúdo da disciplina, e isso nós vamos fazer, e provavelmente a gente começa isso na próxima semana. Mas eu tenho, né, ambições, pretensões, tá? Sou pretensioso, ambicioso. E eu tenho a pretensão de mostrar para vocês, e tenho tentado fazer isso, de ir muito além desse conteúdo técnico, né? De conversar de mercado, de oportunidades, de como que as coisas estão acontecendo, de tentar ajudá-los, de tentar dar direcionamento, então de trazer um pouco da experiência de mercado, de vivência, né, nessa área que o curso se propõe a desenvolver. Então, a gente vai comentando dessas coisas, e uma dessas coisas que eu apresento a vocês, e a partir de agora, para quem, né, para quem ainda não está, e para quem quer realmente trabalhar nessa área, é que vocês tenham um domínio de ferramentas de um cientista de dados, né, que a gente comece a utilizar isso de forma mais intensa, que isso comece a fazer parte do nosso skill, do nosso portfólio, que a gente seja iniciado nisso, e que depois a gente vai correr atrás e vai aprender um tanto de outras coisas, né, mas pelo menos essa iniciação é a ideia que a gente faça aqui no curso de vocês, tá? Então, vocês, né, a gente tentou, lá quando vocês fizeram análise de dados 2 e 3, com o Marcelo Rui principalmente, ele apresentou para vocês o R. Então, é uma ferramenta fabulosa, é uma ferramenta fantástica, eu acho que vocês têm que saber, né, precisam saber usar, mas não se limita a R também. Então, eu tentei muito rapidamente apresentar nessas 2 semanas para vocês o Excel para análise de dados e o SPSS também para análise de dados, e agora a gente vai começar a trabalhar então com o Python, tá? Então, o Python é o quê? O Python, ele é uma linguagem de programação, então eu vou mostrar aqui para vocês o Python como uma linguagem de programação, desenvolvendo sistemas em Python, aplicação completa em Python, e o Python é uma ferramenta para ciência de dados, né, para análise estatística de dados, se não ainda da mesma envergadura do R, muito próximo. O R, enquanto ferramenta estatística, é mais antigo, é mais estável, é mais antigo, né, mas quase todos já as ferramentas, os pacotes, as bibliotecas que tem para o R, já tem alguma equivalente para o Python também. Então, eu recomendo muito vocês aprenderem, desenvolverem, ganharem mais fluência em Python por 2 motivos principais. Primeiro, que é uma linguagem de programação, né? E se vocês derem uma googada aí depois em vagas, né, em oportunidades para quem sabe Python, vocês vão ficar loucos com o tanto das oportunidades que tem Python enquanto linguagem de programação. E tem a outra, que aí né, sem limites também, não sabemos onde irá chegar, que é o Python para análise de dados, para análise estatística, para análise de dados. Então, é um pouco disso que é esse mundo, que é essa realidade. Para a disciplina, o que acontece, né? Alguns de vocês não sabem, talvez não tenham tido contato com Python ainda. Para a gente aprender e ficar fluente, não seria nessa disciplina que nós iríamos fazer isso, né? Então, de novo, a ideia é a iniciação, né, de vocês serem iniciados nisso. Então, para efeitos da disciplina, os scripts que vocês precisarão usar, eu irei fornecer e vou mostrar aqui hoje para vocês como que são esses scripts, né? Então, em princípio, isso não será problema para vocês, assim, não é problema porque está praticamente tudo ali, mas vocês precisam de começar a usar, porque, por exemplo, eu passo um script que abre o meu arquivo Excel. Vocês precisarão ir lá e mudar o nome do arquivo,
nome de colunas, eventualmente, o nome da aba da planilha Excel, por exemplo, que vocês vão tratar, que vocês vão abrir. Então, mesmo, às vezes, né, vocês querem fazer outro tipo de análise, então, às vezes, mesmo eu passando os scripts para vocês, principalmente para as listas de exercício, para os trabalhos, então vocês precisarão de conhecer um pouquinho, de saber um pouquinho né, de correr atrás. A grande vantagem é que, né, a internet assim, é sem limites para a gente ver, aprender, procurar. Eu, né, comentei com vocês lá na nossa primeira aula, né, a minha formação primeira é computação, ciência da computação, e eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei no Martins, trabalhei na Granja Resende antes de virar Sadia, antes de ser vendido para Sadia. E quando eu trabalhei no Martins, eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas também por aqui afora na região, com certeza, né? Eu comecei a trabalhar com uma linguagem de programação visual. A gente tinha as linguagens de programação, essas normais que vocês conhecem, né? A gente não tinha essas linguagens de programações visuais igual a gente tem hoje, né? Essas interfaces visuais. Eu comecei a trabalhar com uma linguagem de programação que se chamava Easel. E no Brasil, né, talvez, eu sei que no Martins tinha uma pessoa que começou com isso antes de mim, depois eu, então para a gente fazer as interfaces bonitinhas, tá? E aí eu, né, tinha essa outra pessoa e o que acontece, né? A gente não tinha internet para procurar, não. Então, se desse pau, né, ou se a gente não soubesse fazer, era tentativa e erro e noite sem dormir, né? Embora tivesse manuais, os manuais normalmente não tinha tudo, então a gente tinha que aprender por dedução, por tentativa e erro, por ver como funciona. Hoje a gente não precisa passar esses apuros mais, né? Tudo que a gente precisa, acho que tudo, se a gente procurar direitinho, a gente acha alguma solução na internet. Então, com as linguagens de programação, com essas ferramentas, com instalações, com configurações, com essas coisas, a resposta eu não consigo fazer, ou eu não sei como é que faz, não cola muito mais não, tá? Então, a gente pode até ter dificuldades, e às vezes tem, tá? Então, é normal ter, às vezes tem alguma coisa que extrapola, tem uma determinada configuração específica de uma versão do sistema operacional. Isso pode acontecer, mas a gente tem hoje muitas formas de correr atrás, de saber, de fazer, de procurar, de instalar. Então, é mais ou menos isso, tá? Onde que vocês forem, onde que forem trabalhar, uma das coisas que se espera muito de qualquer um de nós é, de certa forma, ser autônomos, né? De buscar o conhecimento. Então, buscar ajuda é perfeito, mas normalmente, quando a gente vai buscar ajuda, a gente já vasculhou, já tentou decifrar, e a gente vem com uma dúvida, não com uma pergunta, como é que faz isso? Normalmente a gente faz assim, olha, eu tentei fazer desse jeito e não está dando certo, né? Tem alguma ideia de como que eu posso fazer diferente? Então a gente não quer a resposta pronta, tá? A gente já tentou, já buscou, já fez alguma alternativa, e é mais ou menos esse o contexto, esse o conceito que a gente vai fazer, tá bom? Pois bem, eu vou começar mostrando para vocês, então, deixa eu ver se eu consigo, como que a gente vai trabalhar, tá? Então a gente vai utilizar o Python, e eu vou mostrar o Python para vocês, né, como linguagem de programação num ambiente de desenvolvimento normal, e eu vou mostrar para vocês o Python, deixa eu ver aqui, e eu vou mostrar para vocês o Python como essa ferramenta, como esse ambiente de análise de dados, tá? Eu vou começar aqui fazendo o seguinte, eu vou compartilhar essa tela aqui, que eu estou trabalhando agora. Compartilhar. Estão vendo a minha tela agora, e eu estou aqui no Moodle, na página do curso. Estão vendo aí direitinho? Sim, né? Então, né, eu estou aqui na página do Moodle. O que eu coloquei aqui para vocês? Olha só, pessoal, nesses assuntos gerais, tá? Eu tenho aqui o link para o site do Anaconda. Então, se a gente clicar aqui, tá? A gente vai para o site do Anaconda. Vou abrir isso aqui, uma nova guia. Então, aqui no Anaconda, depois eu falo o que é direitinho, o que é ser Anaconda, tá? Mas só falando para vocês que
que aqui eu já estou logado nele por acaso, tá? Eu podia, né? Eu criei um usuário, eu sugiro vocês terem usuário nesses ambientes, nesses lugares aí, tá? Mas quando vocês entram lá naquele link, vocês vão cair nessa página aqui, e aqui basta a gente clicar no ícone download do Anaconda, tá? Ele aqui vai mostrar para mim, né, a Anaconda, vocês vão procurar essa Individual Edition, no meu aqui, né, nessa versão aqui eu estou no Mac, então ele trouxe aqui para mim a opção de download do Anaconda for macOS, tá, então o de vocês, se tiver no Windows, ele vai trazer, né, a opção do Windows, o Linux, onde vocês quiserem instalar isso, tá, então de onde que nós viemos? Nós viemos lá isso está lá no link da disciplina de vocês, em assuntos gerais, então tem o Anaconda. Eu coloquei também o link para o Jupyter, tá? E tem o link também para o Python. Só que o que acontece? Tanto o Jupyter, o Python, ou até o PyCharm, tá? Se a gente instala o Anaconda, a gente já instala essas coisas já, né? O PyCharm eu posso instalar de lá, mas quando eu instalo o Anaconda, eu já instalo o Jupyter Notebook, e já instalo junto com a Anaconda o Python. Só que eu posso ter, tanto o Jupyter quanto o Python, eu posso ter instalações independentes, tá? Eu posso trabalhar com situações, ter instalações independentes. Então vai depender do que vocês forem fazer, de como que vocês forem trabalhar e desenvolver. Mas eu recomendo o Anaconda. Então o que é o Anaconda? Eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Eu tenho usuário, tem tudo. Mas quando a gente instala o Anaconda, eu vou carregar aqui agora o Anaconda para vocês, ó. Anaconda Navigator. Então no Windows é mais ou menos a mesma coisa, tá? Estou carregando, abrindo o Anaconda. Demora aqui um pouquinho. Ô professor, o Anaconda funciona igual o Visual Studio? Eu vou mostrar para vocês porque ele é mais amplo que o Visual Studio. Porque, olha, agora eu vou mostrar. Mas é parecido, tá? Mas é uma IDE também. O que é uma IDE? Uma IDE é o Integrated Environment, Development Environment. É um ambiente, um ambiente integrado de desenvolvimento. Então, olha só, eu estou aqui com o Anaconda instalado, tá? Então, o Anaconda, eu tenho aqui, né, essa aqui é a telinha home dele, tá? Então, no Anaconda, o Anaconda não é uma linguagem de programação, ele é um ambiente integrado que eu posso colocar aqui, né? Ele foi desenvolvido, em princípio, para esse mundo R e Python, mas eu posso colocar outras coisas, inclusive, tem outras coisas nesse ambiente aqui, tá? Então, ele é um pouco parecido com o Visual Studio, tá? Tem uma ideia do Visual Studio. Funciona, tem lá as funcionalidades do Visual Studio. Então, aqui, olha, eu tenho, né, aqui no Anaconda, nessa tela, eu já tenho algumas coisas pré-instaladas, tá? Então, eu já instalei aqui, já tem algumas coisas instaladas, e a gente tem o Jupyter Notebook e o Jupyter Lab. Eu vou comentar com vocês o que é. A gente tem a opção de ter o RStudio aqui também nesse ambiente, e eu tenho aqui o PyCharm também nesse ambiente, tudo nesse ambiente aqui, Anaconda. Então, o PyCharm, né, é um editor, é um ambiente também para eu programar, para eu desenvolver em Python. O R, vocês já são completamente familiarizados, né? Não sei se conhecem o RStudio, que é um ambiente integrado também, é bem bacana. E aqui nessa página Anaconda, então a gente tem environments, então aqui no base root, eu posso abrir um terminal normal, que eu tenho acesso ao sistema operacional, aos comandos do sistema operacional, que eu posso fazer uma série de coisas aqui, tá? Então, não vou fazer por acaso aqui, eu não quero fazer nada aqui, vou sair daqui, tá? Então, mas eu tenho acesso, eu abro uma janela do ambiente operacional, né? E eu tenho o seguinte, olha só, quando eu estou nesse ambiente aqui, então, eu posso configurar, instalar pacote, fazer uma série de coisas por aqui, por esse ambiente. Mas, normalmente, eu particularmente uso o Anaconda como essa primeira interface para ser um centralizador, para ser um atalho. Então, o que eu faço? Olha, eu uso para desenvolver aqui, nesse meu ambiente para eu desenvolver no Python, tá? E para desenvolver nesse ambiente
mais de ciência de dados, mais de teste, eu uso o Jupyter Lab. Qual que é a diferença entre o Jupyter Lab e o Jupyter Notebook, tá? O Jupyter Lab, na verdade, ele é a versão mais atual, ele faz a mesma coisa que o Jupyter Notebook, só que o Jupyter Notebook eu consigo abrir um arquivo por vez. Tá? E no Jupyter Lab eu abro um outro ambiente que eu consigo abrir vários arquivos, ter várias... Então, raramente eu uso o Jupyter Notebook. Eu já entro, já carrego, já trabalho com o Jupyter Lab. Então, quando a gente instalou o Anaconda, o Jupyter Lab, né, é esperado que ele já esteja instalado. E se eu clicar em Launch, né, então o que ele vai fazer? Ele vai carregar o ambiente para a gente, que daqui a pouco eu vou, né, cliquei no Launch aqui, o Jupyter Lab, e ele está indo, né, então ele usa esse localhost, ele abre uma janela aqui para a gente, nesse ambiente web. Então eu tenho aqui, olha, no meu caso, tá, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ele está abrindo aqui o meu ambiente de desenvolvimento em Python, tá? Poderia aqui, né? Então isso aqui é um notebook, né? Então eu tenho aqui um programinha, olha, um notebook, depois eu comento com vocês como é que a gente vai usar, tá? Principalmente a partir de segunda-feira, se hoje não der tempo. Então, eu tenho aqui do lado a estrutura de diretório, eu tenho, né, eu posso criar novas pastas, eu posso ir para o diretório raiz, eu posso... É estrutura de diretório, tá? Então, aqui a gente cria um arquivo novo, aqui é o ambiente de trabalho, tá? Então, durante a disciplina, aqui em cima, nesse ambiente aqui, olha, a gente tem várias abinhas aqui. Durante a disciplina, e o compilador que está aqui é o Python 3, tá vendo? Então, durante a disciplina, vocês, né, vão abrir vários desses programinhas, várias dessas abinhas. Um trabalho vocês vão ter um exercício vai abrir né, os conteúdos que a gente for trabalhando na disciplina, daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, a gente vai ter vários desses arquivinhos aqui, aí a gente vai ver, né, como que a gente executa os códigos, o que a gente tem que fazer, como que a coisa funciona. Primeiro eu estou mostrando para vocês o ambiente, tá? Então, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho e vai fazer... nesse ambiente aqui que a gente vai desenvolver praticamente tudo em Python nesse semestre que a gente vai trabalhar. Então, voltando aqui, resumindo, né, então quando vocês instalam o Anaconda, já vem, né, na instalação, é instalado o Jupyter Lab, e junto com o Jupyter Lab já vem, instala também o Python. Então, vocês viram que, né, eu nem instalei Python aqui, nem precisou de eu instalar, porque quando eu instalo o Anaconda, ele instala o Jupyter Lab e ele instala também o Python, já vem junto. Se vocês quiserem instalar o RStudio, eu recomendo muito de ter isso nesse ambiente também, só que o que acontece? O Anaconda, ele não instala automaticamente o RStudio R. Então, ele não instala automaticamente o R. Então, se vocês quiserem fazer isso, instalar também o R, tá? Vocês vão aqui em Environments, e eu tenho aqui instalado, eu instalei Python R. Então eu cliquei aqui na abinha do lado, cliquei na abinha do lado esquerdo em Environments, e eu vou marcar aqui Create, eu tenho que dar um nome para isso, eu chamei o meu de Python e R, e eu vou marcar para instalar também o R, olha só. E aí será instalado o R, tá? Então, agora eu tenho aqui, olha, no Applications, eu poderia estar no Base ou chamar o Python R. Então, eu tenho o que nesse Python R aqui, tá? Eu tenho o Jupyter Lab instalado e eu tenho também o RStudio, né? Então, eu tenho os dois ambientes aqui agora instalados, olha só. Então, agora eu posso fazer o quê? Eu posso carregar aqui, por exemplo, o RStudio, não sei, né, se vocês utilizaram lá na análise de dados 2 e 3. Eu, particularmente, quando eu trabalho com R, eu gosto muito do RStudio, porque é um ambiente amigável, é um ambiente com várias possibilidades, com várias funcionalidades, é um ambiente integrado. Então, quando eu estou trabalhando com R, eu trabalho com RStudio, né, que é bem familiar também, tem algumas semelhanças aí por exemplo, com Python, tá? Tem algumas semelhanças com aquele ambiente Jupyter Lab ali, por exemplo, que nós estamos trabalhando. Então, eu tenho no ambiente Anaconda, eu tenho o R e o Python instalados, tá? Eu tenho esses dois ambientes, então,
A gente tem aqui, né, nesse ambiente aqui, uma situação muito confortável para a gente trabalhar e desenvolver as nossas análises, tá? Esse é o ambiente, então, Anaconda. Voltando lá no Moodle. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente tem o Anaconda, mas eu poderia instalar, aí o Jupyter também, né? Aqui acho que ele já foi direto para lá. Então, eu poderia instalar só o Jupyter, e tem outras coisas lá também, tá? Tem Jupyter, o notebook clássico, o Jupyter Lab, o Jupyter com Julia. Julia aí também é uma linguagem de programação, né? Então tem né, com C++, com R, com Scheme. Então tem outras parafernálias aí com Ruby. Então, né, são ambientes integrados para cada um dessas situações aí, tá? Então, mas a gente não precisa instalar o Jupyter individualmente, né? Quando a gente instalou lá o Anaconda, a gente trouxe de quebra o Jupyter e ele está instalado lá para a gente, tá? Eu coloquei aqui para vocês também o link para o Python, para a instalação do Python. Então, vou abrir aqui também em uma nova guia, só para mostrar para vocês. Então, a gente tem, tá, aqui no Python, a última versão disponível, né, para nós do Python é a versão 3.9, tá? Vai variar talvez, né, com o Windows, não sei se está 3.7, 3.6, se está a mesma versão, mas a versão do Python é 3.9. Para quem conhece um pouquinho mais, ou não sei se vocês já se depararam, alguém me perguntou aí nesses dias qual que deveria ser instalado, tem o Python 2.7, tá? Então tem o 2.7, é uma versão anterior do Python, é a primeira versão do Python. Essa versão do Python, né, tem um tanto de coisas que foi desenvolvido nela, aplicações, bibliotecas, olha só, tá aqui, olha, Python 2.7. Só que o que acontece com esse Python 2.7, né? Ele teve vida longa, muito longa, só que eu acho que, se eu não me engano, ele já parou de ser atualizado. Então, o Python 2.7 não está sendo mais atualizado. Então, né, eu recomendo que a gente já instale e já comece a trabalhar com Python 3.9. Então, qual que é a pergunta do Google Forms de hoje? Qual que é a última versão disponível do Python para download e instalação? Copiaram? Esse 3.9 aí? Isto. Ok? Última versão permitida do Python para? Para instalação, para download e instalação. E a outra pergunta é o seguinte, para o Anaconda, qual versão eu devo instalar? Anaconda Individual Edition. Professor, eu tava com o meu aqui 3.7, não tem problema não, né? Nenhum, tem problema não, de boa. Beleza. Tá? Isso às vezes, quem que perguntou? Desculpa. É o Matheus. Matheus, às vezes tem pacote que você vai utilizar, que às vezes alguma biblioteca, algumas coisas, aí às vezes a gente tem que... Mas eu, particularmente, devo ter umas 15 versões do Python instaladas por todo lado. Cada hora instala uma e, dependendo do que estiver fazendo, eu direciono para um caminho, para outro. Então, pode ter várias versões instaladas e não dá nada também não, entendeu? Entendi, beleza. Ok, então? Então, essa é a última versão do Python. Aí o que acontece? Eu tenho o Python, e daqui a pouco eu mostro na outra máquina ali para vocês, que é o Python como linguagem de programação, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar ali para vocês de aplicações que eu tenho ali em Python. Então, na disciplina aqui, de novo, né, na página nossa, então, esses são, né, digamos assim, esses são... E tem o PyCharm é um dos editores, tá, para eu desenvolver, para eu programar em Python. Então, para quem for desenvolver programa, aplicação em Python, eu sugiro, uma das boas ferramentas, é o PyCharm. O PyCharm é um editor, eu vou entrar ali e vou mostrar para vocês depois também o PyCharm funcionando, tá? Então eu sugiro fazer o download, né? Tem a versão free,
tá? Então, para a gente trabalhar com ele, tem a versão free, tem versões pagas também do PyCharm. O bom do PyCharm, ele tem ele para outras linguagens de programação, né? Mas tem digamos assim, ele tem a versão para Python, então ele reconhece as bibliotecas, palavras reservadas, então facilita substancialmente a nossa vida, tá bom? Então, também lá no Moodle, eu coloquei links para várias coisas que nos interessa, tá? Nesse ambiente que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, no desenvolver da disciplina. Regex, Regular Expression, então a gente usa isso absurdamente muito quando a gente quer tratar texto, encontrar padrão em texto, então isso aqui é extremamente utilizado em vários lugares de desenvolvimento de programação, tá? Então nós, cientistas de dados, analistas de dados, quem vai trabalhar com isso, a gente precisa de conhecer, saber o que é regex. A gente tem esse convert image aqui, esse cara, ele pega uma imagem qualquer e transforma ela em código hexadecimal. Então isso é bem legal para a gente incluir isso, daqui a pouco eu mostro para vocês, em documentos HTML ou coisas do tipo, porque se eu coloco o link para documento, para imagem em algum HTML, e mando para vocês, né, e essa imagem está no meu HD, por exemplo, em um diretório específico, vocês não conseguirão abrir a imagem. E quando a gente pega essa imagem e converte ela em código hexadecimal, então aí a gente consegue, né, imputar, colocar isso, embedded, inserir isso dentro do código, e depois vocês vão entender por quê, tá? Então, tem esse link para esse programa aí. O LaTeX é um editor de texto, de fórmulas, e eu vou mostrar para vocês em vários momentos as fórmulas que estão nos nossos documentos, de como que isso foi desenvolvido. O Pandas é uma biblioteca para manipulação de arquivos, tá? No Python. É uma das bibliotecas amplamente utilizadas, então vale a pena vocês conhecerem essa bibliotecazinha aqui. O Markdown tipo HTML, tá? É como que a gente constrói documentos, que comandos a gente coloca para colocar o bagulho em negrito, para sublinhar, para aumentar a fonte, para itemizar, para fazer uma série de coisas. Então a gente usa esse Markdown aqui. E eu coloquei aqui também o link para o Google Colab. O link Google Colab, vou clicar aqui, ele está indo para o Colab aqui. Se vocês quiserem, tá? Vocês não precisam de ter nada disso instalado na máquina de vocês, basta ter o usuário, do Gmail, de ser usuário Google, e nesse ambiente Google Colab, o que a gente está fazendo, tá? A gente está colocando no ar, a gente está subindo uma máquina virtual nas nuvens. Então, com esse bagulho aqui, tá? Então, a gente abre um ambiente virtual, um computador virtual, e eu vou trabalhar com isso nas nuvens. Então, a única coisa que eu preciso ter é acesso à internet. Vantagens e desvantagens. A principal desvantagem é que essa máquina nossa, ela é virtual. Então, toda hora, por exemplo, eu tenho que instalar uma biblioteca. Então, toda hora que eu sair e encerrar isso aqui, a hora que eu for rodar de novo, eu tenho que instalar a biblioteca de novo. Embora essas bibliotecas sejam extremamente rápidas de serem instaladas, tá? Mas quando eu finalizo essa sessão minha aqui, eu zero essa máquina virtual que eu tenho, eu não preciso instalar o Python, o Jupyter Notebook, que é o que está aqui, né? Porque isso já vem por default. Mas qualquer biblioteca que não faça parte do kernel, do core, do Python, eu teria que instalar toda vez que eu for usar isso aqui. Então, essa é a desvantagem. Mas eu vou abrir aqui para vocês, abrir o notebook aqui. Deixa eu abrir um notebook aqui, deixa eu ver. Este aqui é um módulo que eu dei no MBA, de análise de dados no MBA em finanças, e eu estava mostrando para as pessoas como usava esse ambiente aqui também, tá? Então, eu tenho aqui um notebook, um programinha aqui em Python, tá?
Então, isso aqui que eu estava falando com vocês, ó, essas figuras que estão aqui, eu dei um duplo clique aqui, e aqui, olha, a minha imagem, né, ela tá com esse código aqui tudo, tá vendo? Em base 64. Então, isso aqui é o código daquela imagem, ó, dessas imagens que estão aqui à direita, olha. São esses códigos aqui, tá vendo? Então, o que que acontece? Se eu tivesse colocado um link para aquelas imagens, se eu mando esse arquivo para vocês, ela não apareceria, né? Porque eu teria mandado um link para vocês. Uma outra grande vantagem do Colab é isso aqui, olha só. Eu posso integrar esse negócio com o meu Google Drive. Então, se eu sou usuário Google, né, e eu tenho o Google Drive, eu posso integrar, e eu vejo aqui do meu lado esquerdo, tá? Eu tenho que rodar, se eu quiser isso, eu preciso toda vez rodar esse comandinho aqui, olha. Então, eu estou executando isso, tá? Então, aqui, olha, está conectando a uma máquina virtual para mim, está alocando uma máquina virtual. Né? Então, eu não tinha uma máquina virtual carregada. Agora eu tenho uma máquina virtual, e não é uma máquina qualquer, olha só. Ela tem 12 gigas de HD, e ela tem, né, aqui 0,76 GB de memória, tá? Então, desculpa, não, ela tem 12 GB de memória, olha só. Eu estou usando. Então, eu levantei uma máquina virtual, tá nas nuvens, sei lá onde que isso tá. É uma máquina virtual com 12 GB de memória e com 107 GB de HD. É provável que seja melhor do que algumas máquinas de vocês, né? Assim, é uma máquina considerável. Então, mas isso está nas nuvens, está sei lá onde, então para a gente fazer análise de dados é uma máquina considerável, uma máquina boa. Só que qual que é a desvantagem disso? Toda vez que eu for utilizar, por exemplo, né, eu estou rodando agora, olha só, e toda vez eu tenho que fazer isso aqui, por exemplo, se eu quiser integrar o meu ambiente. Eu rodei essa bibliotecazinha aqui, esse comando, tenho que clicar nesse link aqui, eu estou logando aqui, né, na minha conta do Google, fazer login, e eu tenho que copiar esse código aqui, e trazer para cá, e colocar aqui. O que eu fiz agora nesse momento? Eu estou montando o meu Google Drive aqui, e eu posso acessar todos os arquivos que estão no meu Google Drive. Tá? Então, eu estou montando o meu Google Drive aqui do lado, eu tenho o meu Google Drive, tá? Cliquei aqui, olha, então eu tenho aqui o meu diretório Google Drive todo aqui, olha. Então aqui eu consigo abrir arquivos, eu consigo passar esses diretórios, eu montei o meu diretório Google Drive aqui do lado, então isso é uma beleza, tá? Isso é uma vantagem sem precedentes dessa história toda. Então, eu consigo, né, deste computador virtual, que eu sei lá onde que tá, e eu tô rodando algum código aqui, algum programa, eu tenho acesso ao meu Google Drive. Eu criei acesso ao meu Google Drive, então eu posso acessar aqui meus arquivos, eu posso acessar tudo que está aqui, tá? Eu posso salvar notebook aqui, eu posso salvar dados, mas eu tenho que montar isso toda vez. Então esse aqui é um ambiente nas nuvens. Eu estou trabalhando isso com o computador nas nuvens. E a hora que eu fecho aqui, né, então, o que acontece quando eu fecho? Esse computador virtual, remoto, que eu sei lá onde que está, ele continua com Python instalado, continua com o Jupyter Notebook instalado, mas eu teria que, toda vez que eu entrasse, por exemplo, eu teria que montar o meu Google Drive aqui de novo, tá? Eu teria que rodar as coisas de novo. Olha aqui o que tem, tá? Isso aqui tudo é texto, os nossos materiais, todos serão assim, tá? Eu uso aqui, por exemplo, uma biblioteca, não sei se está aqui, tá? Eu uso aqui algumas bibliotecas, por exemplo, essa Standard Scholar, ela não é uma biblioteca padrão da instalação do Python. Então, toda vez que eu fosse rodar isso aqui, eu precisaria instalar primeiro a minha bibliotequinha aqui. Então, toda vez que eu desconectar desse ambiente e que eu voltar e que eu for executar alguma coisa,
eu precisaria instalar as bibliotecas que não fazem parte do kernel da instalação. Então esse é o inconveniente, mas tem nessa vantagem de não precisar ter nada instalado no computador, de ter um computador com uma configuração bem razoável para fazer o que a gente precisa. Então dá para fazer aqui também, dá para usar aqui direitinho, sem maiores problemas, tá? Então isso aqui era para mostrar para vocês, deixa eu voltar lá para o Moodle. Estamos cá. Então, isso tudo está aqui para vocês, olha só, no Moodle, está aqui em assuntos gerais e está espunhado de links aqui, tá? A atividade de vocês dessa semana não vale ponto, né? Mas é de segunda-feira, isso está tudo instalado e a hora que a gente começar na segunda-feira, né? Todo mundo está junto, todo mundo está conseguindo trabalhar, tá? Na aula de segunda-feira, nós não vamos gastar parte da aula configurando, instalando, então é esperado que na segunda-feira vocês estejam com esse ambiente pronto e funcionando, tá bom? Dúvida até aqui? Não, tranquilo. Tranquilo? Tudo certo. Continuamos, então. Eu vou fazer o seguinte agora. Professor, só uma dúvida. Sim? A atividade que está no Moodle para entrega para o dia 2... Eu vou adiar. Ok. Tá, porque a ideia é que a gente já tivesse visto isso ou segunda ou hoje, mas a gente está atrasado uma semana, mas não tem comprometimento nenhum não. Só que aí eu vou adiar aquela data que está lá, tá bom? Tá certo, obrigado. Imagina. Professor, quando a gente vai fazer o seguir, né, o login no Anaconda, qual que tem que colocar? É o .org, o comercial, qual que é que tem que colocar? Que aparece 4 opções para mim. Você quer compartilhar sua tela para você mostrar o que você está fazendo? Pode. Aqui, ó. É esse aqui, né, no caso, que é para baixar. Isso aí. Aham. Aí, Isso aí é se você criou um usuário lá no site da Anaconda, entendeu? Você, senão você pode trabalhar aí sem não precisa. sem logar. Beleza. Eu recomendo criar, é sempre legal, vocês que é do mundo agora dos dados, de ciência de dados, essas plataformas tecnológicas, esses fóruns, essas coisas, de vocês fazerem parte nisso. Clica lá no Home agora, por favor. Aí no Home, você vai clicar, a gente vai usar o Jupyter, aí no Jupyter Lab, aí você vai clicar no Launch ali embaixo, ó. É bom você estar compartilhando e mostrando, porque aí todo mundo vai saber o que a gente vai fazer. Segunda-feira a gente vai entrar aí e vai trabalhar a partir daí. Deixa eu carregar para você ver. Aí você quer no Google Chrome, pode ser o Google Chrome ou o Edge. O Google Chrome eu sugiro, tá? Nesse aqui, ó, cadê? Esse aqui, eu pensei que dava para fazer por aqui, mas eu vou entrar no site depois, é aquele que você mostrou, né? Aí eu vou criar por lá. Ele tá abrindo aí, a gente vai trabalhar aí, quer ver, deixa eu carregar tudo, que aí todo mundo vai ver onde que a gente vai trabalhar. Isso aí, Liliane, olha, então, do lado esquerdo aí tá o diretório onde seu Anaconda está instalado, as coisas, e depois a gente vai, por exemplo, olha, o seu não tem nada, não criou ainda, mas a gente vai clicar, por exemplo, nesse Python 3 ali, notebook, olha, clica no Python 3 do lado direito, nessa janelinha direita. Aí, Aí a gente acabou de criar um arquivo, um notebook, ele está sem nome ainda, né? Mas, por exemplo, escreve aí 1 mais 1. Ctrl Enter agora, Ctrl e Enter. Tá vendo? Então, aí a gente vai começar a brincar aí. Ele já fez a conta para você, então essa célula de cima é a linha de comando, é o que a gente escreve. Aí, né, você abriu uma nova linha de comando, então dá para Ctrl, se executa. É aí que a gente vai começar a brincar na segunda-feira, entendeu? O seu já está funcionando e eu espero que na segunda-feira todos estejam com esse ambiente pronto, certo? No mais, só esse aqui que é o mais importante. Só esse aí, que a gente vai usar de Python é esse aí. Então, eu estou falando de coisas bem amplas para vocês, para a gente não limitar só o que a gente vai utilizar, mas o que a gente vai utilizar é isso aí.
Porque você tava falando esqueci o nome daquele outro lá, CC, alguma coisa assim. O que você tá falando agora? Aquele O é só, PyCharm, ou não? é um que é amarelo. O que você tava falando agora? Amarela. Começa com C. Tchum. Não, Colab, não? O Qual? Colab. O Colab é o ambiente do Google na nuvem. É para quem não quiser usar isso e Uhum, quiser usar lá, entendeu? É uma opção. uhum. Eu recomendo para o desenvolvimento de vocês, o que acontece? Se vocês forem fazer estágio em empresas já maiores, Zup, Algar Telecom, não sei o quê, nesses ambientes, ou eles estão utilizando o ambiente da Microsoft, Azure, ou eles vão utilizar a AWS da Amazon, ou eles vão utilizar esses ambientes Google. Então é bom vocês se familiarizarem com isso, porque nas empresas, de uma forma geral, eles já estão indo para esse ambiente nas nuvens, entendeu? Então é bom familiarizar, conhecer, saber como que é, porque até entrevista de estágio depois que vocês forem fazer, sabe, né, tenho noção do trabalho nas nuvens, desse ambiente de nuvens. Conheço o Google Colab. Quem conhece o Google Colab minimamente já vai ter noção de como que vai funcionar a AWS da Amazon, Azure da Microsoft. Então, não, aqui para a disciplina, Um aqui a está mais. suficiente, é aqui que a gente vai utilizar, tá? O Anaconda mesmo, aí esses outros aí é um a mais, É um a né? mais. É legal já de vocês familiarizando e tal, mas não precisa dele para a disciplina. Deixa eu perguntar uma coisa. O que que significa? Eu sempre queria te perguntar assim, né? O que que significa esses dois aqui, ó, Markdown O e Raw? Markdown, clica no Markdown. Ele é para imagem? Como é que era? Escreve agora, clica lá nessa linha, coloca o hashtag aí, joguinho da velha, Hum. espaço, escreve seu nome, Liliane. Agora fecha com outro joguinho da velha. Espaço também ou não? Espaço. Ctrl Enter agora. Ele Imagem. é texto, é imagem, aí dá para você formatar isso tudo, entendeu? Uhum. E E sempre tem que dar Ctrl Enter. executa, o comando que você executa Rotina. é o Ctrl, o Ctrl Enter é um atalho, né? Você pode usar ali e o raw é um texto normal, sem muita coisa, tá vendo? Ele dá um Ctrl Enter aí. Ele não vira nada, tá vendo? Ele é um texto, eu posso escrever qualquer coisa aí. Muito legal. O code é o comando Python, o Markdown é para a gente formatar, e esse Markdown, na verdade, quando você abre uma célula Markdown, a gente pode escrever em LaTeX, HTML e Markdown. Então, por isso que eu coloquei os links lá do LaTeX e do Markdown. Então, eu quero colocar em negrito, eu quero colocar em parágrafo, eu quero colocar imagem. A gente vai ter oportunidade de trabalhar bastante com essas coisas também aí no decorrer, tá? Uhum. Tá bom, obrigada. Muito Vamos falando. interessante. Eu vou, para fechar, pessoal, porque tá chegando já, a gente tem mais aqui 18 minutinhos. Obrigado pela pergunta, tá, Liliane? Fico feliz, tá? De ir caminhando e de as coisas irem ficando claras, tá? O que eu vou mostrar agora aqui para vocês? Olha só. Eu vou compartilhar a outra tela agora, outro computador. Deixa eu maximizar aqui para a gravação ficar boa. Estou compartilhando a outra tela. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, pessoal. Deixa eu abrir aqui uns. Eu tenho aqui o PyCharm instalado. Eu tenho aqui um outro também, um outro editor, que é esse Wing. Vou abrir os dois aqui. Mostrar alguns programas, algumas coisas para vocês, tá? Aplicações em Python. Aí já tem um que é análise estatística, tá? Deixa eu parar aqui o compartilhamento, que eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês.
Olha o que eu tenho aqui, tá, pessoal? Eu estava desenvolvendo um projeto. Esse projeto é o seguinte, eu pego, né, tem as empresas que... Eu tenho aqui em casa placa fotovoltaica. Então, na minha casa, eu tenho, acho que 14 placas aqui no telhado, e eu produzo energia, né, eu consumo essa energia durante o dia, quando o sol está quente, está produzindo, e o que sobra da minha produção, eu injeto na rede, e eu meio que vou ficando com crédito com a CEMIG. Então, no final do mês, tem um balanceamento. Quanto de energia que eu coloquei na rede da CEMIG e quanto de energia que eu consumi da CEMIG. Então, eu estou pagando só a conta mínima de energia da CEMIG, porque o que eu estou produzindo é mais do que eu consumo, né? Então, a minha conta é só uma conta mínima. Mas tem empresas que instalam dezenas, centenas, se não milhares dessas placas, né, as chamadas fazendas fotovoltaicas ou usinas fotovoltaicas, e o que eles fazem? Então, eles vendem um percentual daquela usina para consumidores, para qualquer consumidor, para empresa ou para consumidor residencial, qualquer coisa. Então, eu estou desenvolvendo esse projeto aqui, que eu vou mostrar depois ali para vocês também. Então, esse projeto ele faz o seguinte, né? Ele pega, então eu tenho uma planta lá fotovoltaica que eu tenho 500 consumidores, 500 unidades de consumo penduradas nessa planta. Então, o que eu faço com esse projeto aqui, né? E isso tem que ser, né, mais ou menos regulado para eu, dono da planta, eu não injetar energia demais para o consumidor, senão a conta dele vai ficar cara, e eu não injetar de menos, porque senão ele vai consumir da CEMIG e eu estou perdendo dinheiro com ele. Então, eu desenvolvi um projeto que eu pego os 500 consumidores, por exemplo, que tiverem uma determinada planta, e eu uso análise de dados em séries temporais, que vocês viram lá em análise de dados 3, né? E eu faço a previsão de consumo desse indivíduo para cada, por exemplo, nós rodamos agora em janeiro, aí eu faço a previsão dele de consumo, agora em julho, eu faço a previsão dele de consumo para o mês de agosto. Então eu informo para a CEMIG quantos por cento daquela planta que é para cada um consumidor. Então, o que essa aplicação minha faz? Eu fui desenvolvendo, analisando séries históricas, então eu pego cada um dos indivíduos, né, dessa planta, faço análise dos dados, vejo como que foi o consumo dele, se ele tem, qual o período dele de consumo, se ele tem consumo anterior já para eu calcular, se tem mais do que 24 meses, aí eu testo o modelo ARIMA, né? Então eu ajusto o modelo ARIMA. Se ele tem menos de 24 meses, eu testo média móvel ou outros modelos. Então eu olho tudo isso, então para cada um dos indivíduos, aí eu vejo quanto que a planta vai produzir e quanto que eu tenho que alocar de energia para cada um dos consumidores. Aí eu fui fazendo isso aqui no Jupyter Notebook para eu ir testando passo a passo, para eu ir vendo, para eu rodo um bloco, eu vejo como que funciona, eu rodo outro bloco e vejo como que funciona. Só que aí eu tenho que entregar isso para quem vai usar, para o usuário. Então ele não vai ter na máquina dele, né, o Anaconda instalado. O usuário é leigo, ele não sabe entrar, manipular e executar esses ambientes aqui. Então eu fiz isso aqui em um ambiente de produção. Então no final das contas, por exemplo, olha só, o que eu faço? Já tem outra versão disso, tá? Já tem versões mais atuais, mas no final das contas, eu leio isso tudo, processo tudo e gravo aqui no final das contas, tá? Cadê? No final das contas, depois de tudo pronto, o que eu faço? Olha só, eu gravo um arquivo Excel com as informações para serem enviadas para a CEMIG. Então, eu falo assim, olha, para o Zé Eduardo injeta tantos quilowatts, para a Liliane injeta tantos quilowatts, para o Lucas injeta tantos quilowatts, para o Otávio tantos. Então, eu distribuo, né, a produção daquela planta, eu distribuo para cada um dos consumidores que estão pendurados na planta. Obviamente, tem restrições, olha, tem cliente que não pode injetar mais do que tantos quilowatts, outros menos. Então, tem uma série de consistências, mas essa aqui é a ideia geral. E eu fui fazendo isso aqui, passo por passo, né? Mas no final das contas, o que eu fiz então, tá? Eu peguei agora no final das contas e nós fizemos o seguinte, olha só.
Eu desenvolvi aqui a aplicação inteirinha agora, olha, isso aqui é um programa inteiro em Python, agora não está naquele formatinho ali de célula mais, tá vendo? Então eu tenho uma aplicação aqui inteira, que tem função, tem uma série de coisas, eu desenvolvi a aplicação, ela está aqui bonitinha, e eu desenvolvi essa aplicação, e eu tenho agora, né, então lá na tela do usuário, o que que tem? Ele tem um ícone na tela dele, que ele vai clicar nesse ícone, a interface, tudo aqui foi feito em Python, tá? Ele vai clicar ali naquele ícone, tá rodando já o programa, tá? Então aqui, olha, já tem, ele quer rodar, né? Eu vou fazer esse processamento para o ano de 2021, o mês 7, a unidade geradora, por exemplo, Granja 1, tá? Que tem várias plantas, tá vendo? Então, né? Cada um dessa é uma usina, cada um dessa é uma planta que tem esse Granja 1, e né, eu tenho aqui o diretório onde os arquivos têm que estar, os parâmetros têm que ter, e começa o processamento. Nesse caso aqui, ele deu erro. Por que ele deu erro? Eu vou fechar aqui. Por causa do diretório que já está configurado para rodar lá na máquina da pessoa, mas eu vou mudar aqui só para vocês verem como que ele está rodando, tá? Estou aqui fazendo um ajuste aqui agora, só para vocês verem ele rodar. Depois eu vou cancelar a execução para... Ó, alterei aqui, já está tudo certo, eu já posso de novo executá-lo aqui, ó. Ele tinha dado pau lá, falou que não encontrou o arquivo no diretório, tá? Porque o diretório que estava apontado é um diretório de produção, e eu tenho que fazer aqui em desenvolvimento. Então eu escolhi o ano, o mês, qual que é a usina, e estou processando. Então ele começou, ó, ano de 2007, mês 7, e aí começa aqui o processamento dos dados. Então, onde que está o diretório, e ele, né, então ele começou, olha, ele está fazendo para esse cliente, ele está processando o cliente 1, para ver qual é a previsão de consumo dele para o mês de agosto. Eu estou rodando no mês de julho, então ele está vendo aqui qual que é a previsão de consumo dele para o mês de agosto. Então eu faço isso para o cliente 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Eu testo vários modelos de séries temporais, que vocês viram lá em análise de dados 3, e para cada um desses eu vejo qual que é o melhor modelo para cada um dos clientes. Então, para cada um dos clientes, eu testo várias séries temporais e determino para cada um dos clientes qual que é, né, qual que eu estou acertando mais, qual que eu estou errando menos. Então, para o próximo mês, eu defino, então, qual que é o consumo. E a partir do consumo de cada um, né, eu faço os processamentos que tem que fazer. Eu vou cancelar aqui, tá? Cancelei a execução, mas no final das contas, eu gero um arquivo desse formato aqui, ó. Eu gerei um arquivo com o nome da usina, com o ano e com o mês, com a extensão, e com as colunas direitinho, né? Então, para cada um dos clientes, a unidade aqui, olha, a unidade de consumo é um cliente. Então, para cada um desses clientes, eu defino lá no final, falo assim, CEMIG, injeta para esse indivíduo aqui, ó, você vai injetar para cada um desses indivíduos para esse primeiro indivíduo aqui, olha só, você vai injetar 276 kW. Para esse segundo aqui, 10.400. Para este, 4.350. Então, para cada um dos indivíduos, eu vou injetar uma quantidade de energia no mês de agosto. E para o mês de setembro, eu rodo de novo. E para o mês de outubro, eu rodo de novo. Então, todo mês, eu poderia fazer isso, e eu até fiz, né, de fazer esse ajuste em mais longo prazo, para não ser necessário mandar isso todo mês. Mas quando a gente faz isso todo mês, é mais efetivo, então a gente acerta mais, então economiza mais dinheiro, ganha mais, porque eu injeto a quantidade de energia correta. Então aqui o que eu estou mostrando para vocês nessa história toda,
né, que eu estou usando aqui o Python como uma linguagem de programação mesmo. Só que eu não estou usando só como linguagem de programação. Nesse caso aqui, tá? Eu estou usando ela como linguagem de programação e como ferramenta de análise de dados, ferramenta de análise estatística, ferramenta de cientista de dados, que eu estou usando um tanto de modelos de séries temporais, né? Eu uso lá as bibliotecas Arima, olha só, eu estou utilizando, aqui eu estou utilizando média móvel, tá? Nesse caso aqui, se eu tiver menos que 24 meses, eu uso média móvel, e nesse caso aqui, olha só, eu estou utilizando o modelo AutoArima, né? Que tem os parâmetros, não sei se vocês lembram lá, né? P, Q, tá? Então, quanto que vale o P, quanto que vale o Q, quanto que vale o D, né? Então, eu estou passando esses parâmetros para o Arima e vou testando, qual que é o melhor? Então, eu testo com 1, com 2, com 3, né? E acho o melhor ajuste de consumo e faço a previsão de consumo. Então, nesse caso aqui, e eu aqui no final, eu estou utilizando uma biblioteca gráfica também do Python, que é para fazer essa interface, né, para ter interface com o usuário, para a gente ter aqui a interface. Então, usei aqui também a interface gráfica do Python. E tenho, nesse outro caso aqui, eu tenho algumas aplicações. Eu tenho uma aplicação aqui que, deixa-me ver, ó, essa aplicação aqui que eu desenvolvi, ela é bem grande também, tá? Mas essa aplicação aqui, ela faz o seguinte, tá? Ela analisa uma base de dados de clientes devedores, é real também, tá? Então, isso foi utilizado. Ela pega uma base de clientes devedores enorme, isso foi feito por uma operação de cobrança. Então, eu pego uma base de devedores enormes, estudo a probabilidade de pagamento de cada um dos consumidores, característica, perfil, descubro os com maiores propensão de pagar recebendo um boleto por e-mail, desenho o boleto todinho, tá? Então, eu formato o boleto com código de barras, tudo direitinho. Esse programa aqui faz isso tudo, ó, desenha as linhas do boleto, desenha tudo direitinho. E no final das contas aqui, ó, então isso aqui é tudo desenhando o boleto. No final das contas, o que o programa ainda faz? Olha só, ele desenhando código de barras, desenhando tudo no boleto, ele gera o documento em PDF, eu gero o documento em PDF e mando o e-mail para o cara, tá? Então eu mando o e-mail com o código do cliente, o nome dele, a senha, falando para ele que a senha é o CPF dele, para só ele abrir, mando o texto para o cara aqui, olha, mando o texto e junto com o texto eu anexo o boleto, o PDF, e mando para o e-mail dele. Então olha qual que é a junção disso, é a junção de estatística, de análise de dados, do desenvolvimento que a gente faz, e ainda de quebra eu mando uso, né, um servidor SMTP para enviar e-mail, mando e-mail, vejo se recebeu, se não recebeu, código de retorno, etc, etc, e mando isso. Eu processo, né, milhares disso por hora, por dia, por mês, então coisas todas automáticas que o usuário aqui não precisa nem de pôr a mão, né? Ele sabe o que está acontecendo, porque foi dito a ele o que está acontecendo, mas ele não precisa nem de pôr a mão. Eu tenho uma outra aplicação inteirinha, tá? Que essa aplicação aqui, ela sai varrendo um diretório, tá? Aqui que eu defini, né? Isso é passado por parâmetros também. E nesse diretório são disponibilizados planilhas Excel, é uma operação real também, tá? Então é uma operação para processamento de dados de produtores de café, de gestão de custo da cafeicultura. Então essa aplicação aqui, ela varre um diretório que pode ter 200, 300, 500 planilhas em Excel, tem as abas lá pré-definidas para essas planilhas também. Eu saio lendo a planilha de cada um dos produtores, né, processo isso tudo e jogo no banco de dados, tá? Então, eu usei aqui então essa minha aplicação, ela lê os dados no Excel, tem várias situações aqui, tá? E ela faz a carga disso depois no banco de dados, ó, na tabela do banco de dados. Então, tem vários programas aqui, tá? Eles são rodados, eles são, né, executados de diferentes formas. Mas então é o Python utilizando, aqui, nesse caso aqui, em todos eles, né? Uma parte da utilização é para análise de dados, né? Para ler arquivo, tratar, modelar, para fazer as modelagens. E outra parte é de linguagem de programação mesmo, né? De processar e mandar e-mail, de desenhar boleto, de gerar o arquivo em Excel, de mandar esses arquivos. Então, é o Python sendo utilizado das mais diferentes formas, tá? Isso aqui a gente, para efeitos da disciplina, né? A gente não vai usar isso aqui, eu estou só mostrando para vocês, né?
as versatilidades, as possibilidades, o que dá para a gente fazer. Então, nesse caso específico aqui, eu fiz isso tudo primeiro lá, passo a passo, testando se está certo, se não está certo, qual que é o melhor modelo de ajuste estatístico, qual que eu estou prevendo melhor. Então, assim, eu fui desenvolvendo isso tudo lá, cheguei numa versão e falei, agora beleza. Então, essa parte aqui eu já consegui resolver, que é a parte de previsão, os modelos de previsão. Empacotei isso tudo num programinha, né? E virou esse programa aqui agora, que o usuário ele só vai clicar aqui e vai rodar esse modelo, tá? Ok? Era essa a ideia hoje, era mostrar isso para vocês, mostrar essas possibilidades. A partir, então, de segunda-feira, nós vamos utilizar para quem quiser, ali a partir do Anaconda, então, o Jupyter Notebook, usar o Python lá naquele ambiente, naquele contexto. E para quem quiser usar Colab, ou para quem quiser usar de outra forma, tem outras possibilidades também, tá? Mas eu recomendo o Anaconda, por ser mais fácil, por estar tudo integrado. E aí, a partir de segunda-feira, então agora a gente com o ambiente desenhado, formatado, instalado, bonitinho, aí o que nós fizemos no Excel, o que nós fizemos no SPSS, na segunda-feira, agora a gente vai fazer no Python. Então, eu vou começar a ensinar vocês lá no Jupyter Notebook, né? Então vamos configurar, vamos instalar a biblioteca, vamos fazer. E eu vou, acho que já está até disponível, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Ó, lá no Moodle, lá no tópico Introdução à Análise de Dados, eu já disponibilizei o script Introdução à Análise de Dados. Então, quem já quiser ganhar tempo também, vale a pena já pegar esse script, né, baixar aí no diretório que vocês criaram, onde vocês instalaram, e a gente já olhar, já tentar executar, já ver como funciona, porque é esse script aqui que nós vamos trabalhar na aula de segunda-feira, tá bom? E essa data aqui eu vou mudar, tá? Vou ajustar. Dúvidas, perguntas, comentários? Perfeito. A gente usar a mesma coisa, né? Só que a mesma análise. A mesma análise, a mesma base, tudo direitinho, só que agora a gente vai fazer isso com mais intensidade no Python, tá? Uhum. Certo? É. Gostaram do que viram? O que vocês me dizem? Ô Zé, Oi. eu tinha mandado pro senhor um print do que eu tenho. Tem como só atualizar ele ou eu vou ter que apagar e instalar de novo? Eu tenho 3.7, tá no 3.8. Não, pode ficar, o 3.7, não precisa de atualizar, não. Pode usar ele normal, né? Pode usar normal. Obrigada. Já funciona tudo perfeito. Tá bom. Tá bom? Oi. Só tirar uma dúvida, no Anaconda eu costumo usar o Jupyter e fica aberto um prompt comando, sabe? Uhum. Eu uso o Jupyter e uma tela, e uma aba. Aham. Eu posso usar esse mesmo Jupyter ou você quer que eu entre no Colab? Não, pode usar. Sinta-se à vontade para usar do jeito que você quiser. Tá bom, então. Obrigado, viu? Tá bom? Por Semana que vem. nada. Eu vou parar aqui a gravação.